Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos aí a questão dos verbos. Quando a gente está falando e tratando acerca de verbo, existe um ponto importante para ser falado, que é o sentido. O sentido muitas vezes é empregado com relação aos tempos. E esse sentido empregado com relação ao tempo, ele estará associado a algumas cobranças que a banca faz. Quando a gente fala de tempo, o indicativo ele é aquele modo verbal que apresenta 6 possibilidades de tempo. 2 para o futuro, 3 para o pretérito e 1 só para o presente. Agora, o subjuntivo, ele não vai ter tantas possibilidades assim como nós temos lá no indicativo. O subjuntivo ele vai ter um tempo verbal para cada uma das possibilidades. Agora, como acontece essa apresentação do subjuntivo, é uma forma legal da gente entender. Por quê? Porque se lá para o indicativo eu tenho sentidos para os tempos, para o subjuntivo eu tenho dicas para os tempos, para saber sobre essa utilização. Portanto, a gente já vai começar falando dessas dicas do subjuntivo, para você conseguir identificar quando você estará diante aí do subjuntivo. Combinado? Então, eu quero que você me acompanhe, que você venha comigo, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse subjuntivo. Vamos abrir aqui a tela, porque eu quero fazer algumas anotaçõezinhas aí para você, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, quais seriam as nossas dicas sobre o subjuntivo? Vou pegar aqui a nossa canetita preta. O subjuntivo, ele vai apresentar, então, vamos analisar aqui, ó, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, certo? Subjuntivo, ó, diferente do que a gente tem ali com o indicativo, o subjuntivo ele só vai apresentar um tempo para cada um dos tempos. Como assim um tempo para cada um dos tempos? Um tempo para o presente, um tempo só para o pretérito e um tempo para o futuro. O indicativo ele se divide em mais possibilidades. Então é super fácil. A dica aqui, vamos abrir aqui de novo, ó. A dica aqui diz respeito ao conectivo, à conjunção. Vou pegar o vermelho aqui. O que eu vou ter com o presente? O que eu vou ter com o pretérito? Se. E com o futuro? Com o futuro pode ser um quando. Sempre esses, com o futuro pode ter variação, pode ser um como, a gente pode ter algumas variações. Vou colocar aqui um exemplinho para você entender. Ó, que eu seja. Se eu... Não vou colocar o verbo ser não, né? Vamos colocar um verbo regular, que senão vai ficar confuso. Que eu cante. Se eu cantasse. E quando eu cantar. Coloquei tudo conjugado na primeira pessoa para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, ó, vou pegar aqui outra cor de caneta, vou pegar essa laranjadinha aqui. Percebeu, ó? Eu tenho aqui o conectivo, né? A conjunção o que. Aqui eu tenho se e aqui eu tenho quando. O que eu quero dizer para você como dica a dica do subjuntivo é que ele sempre estará introduzido por um conectivo. O subjuntivo, ele é aquele modo da incerteza, da dúvida, da hipótese, da possibilidade. Então, é mais comum que ele apareça na subordinação. É mais comum que o subjuntivo apareça na subordinação, tá? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter esses indicativos, que, se, quando, que são conectivos que acompanham verbos do subjuntivo. Aí eu vou dar uma olhada, é uma construção na subordinada, opa! Quer dizer então que eu vou ter ali um subjuntivo. Outra dica importante, essa terminação aqui, SSE, olha aqui, ó.
do pretérito imperfeito. Esse SSE, cobri até um S, deixa eu colocar bonitinho aqui, ó. Esse SSE é a terminação do subjuntivo para o pretérito ali, imperfeito. Só tem que tomar cuidado porque não é toda construção com SSE que vai ser subjuntivo. Por exemplo, disse não é subjuntivo. Dissesse, aí sim é subjuntivo, tá? Então, cuidado com algumas construções que podem não ser subjuntivo. Mas, de modo geral, a terminação SSE aqui colocada é a do subjuntivo. Combinadex? Combinadex? Tranquilo, né? Tranquilo. Essas daqui são as dicas do nosso subjuntivo. Claro que eu vou trazer mais informações, vou conjugar aqui com vocês. Mas essa daqui é uma informação primeira sobre algumas dicas, tá? Agora, o imperativo também vai apresentar algumas dicas. Vamos colocar aqui, mudar a cor da caneta. Já tratei disso, mas vamos abrir aqui. Mas vou repetir. Qual é a dica do imperativo? Primeira coisa, primeira dica. Não existe primeira pessoa do singular. Não existe o eu. É a dica do imperativo. Não existe o eu. Por qual razão? Porque a gente não pode dar uma ordem pra gente. Não tem como. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter tu, ele, nós, vós, eles. Então, essa primeira pessoa aqui, vamos colocar outra corzinha. A primeira pessoa aqui, o eu, ó, não existe. Então, é a partir, ó, essa aqui não tem. Então, eu vou ter segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então, é isso daqui. Percebeu? Que a gente não vai ter. Eu não tenho como dar um comando para mim. Até dá, eu sei. Mas na gramática não existe, porque eu já sou a pessoa que dá o comando. Eu não posso ser ao mesmo tempo aquela que dá o comando, a ordem, e aquela que recebe o comando e recebe a ordem. Não dá. Gramaticalmente isso é impossível, embora a gente faça isso todos os dias, né? A gente fica se mandando aqui, dando comandos para nós, na nossa cabeça. Mas veja que o nós é possível quando você se envolve com mais alguém, né? Façamos o seguinte, vamos fazer... Então, aí dá, quando você se envolve. Agora, só para vocêzinho, não dá. Então, não tem como. Essa é uma dica muito importante, tá? Então, quando você estiver lá diante do imperativo, já tem que saber que você só vai ter 5 pessoas ali. A primeira do singular, ela não vai aparecer e a sua tabelinha vai ficar meio manca, né? Vai ficar assim meio capenga, sabe? Que absurdo que eu ia falar. Mas enfim, sabe? Vai ficar meio assim, ó, né? Então não se preocupe, porque é normal não ter a primeira pessoa ali. Ok, agora vamos dar uma atençãozinha, vamos voltar então. Agora a gente vai fazer aquela análise e entender como é que se constrói. Vamos abrir aqui a nossa telinha. Já coloquei aqui para você, né? Vamos entender agora como é que se constroem todos esses carinhas aí. Vamos passar aqui a nossa tela? Vamos começar, vamos voltar aqui para o nosso indicativo, tá? Como é que vai se construir esse presente? Eu vou pegar um verbo, vou pegar aqui uma cor diferentinha, tirar esse vermelho, pegar esse roxinho aqui, ó. O nosso verbo conjugado aqui que vai servir, a gente vai precisar de um verbo para fazer para eu mostrar para você as desinências, as terminações, como é que ele se constrói. Então, vamos pegar um verbo regular, de primeira conjugação, para facilitar a vida de todo mundo, combinado? Para não ficar, e se fosse o verbo... Para, tá? Vamos pegar o verbo regular para ficar mais tranquilo, para você entender como é que funciona a construção, a desinência, para que você olhe o radical e perceba a estrutura verbal, tá? Então, o verbo que a gente vai utilizar vai ser o verbo amar. Por quê? Porque
eu gosto do verbo amar, né? Devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, não é assim? Então tá, é preciso, na verdade, não é devemos, é preciso. Então vamos pegar primeiro aqui, vamos abrir aqui a nossa telinha, pegar aqui, vamos mudar de cor, pegar o pretinho de novo. Pensar no nosso verbo no presente, ó, o presente do indicativo. Primeira pessoa, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, olha as terminações, vós amais, eles amam, certo? Então, ó, volta para mim. Presente não tem problema aqui não, né? Olha o que eu quero que você... Vou pegar aqui outra caneta vermelha agora. Olha o que eu quero que você veja aqui do verbo amar. Amo, tá vendo a terminação, ó? A desinencinha aqui, o ozinho. Então, olha o nosso radical. O nosso radical é qual? Né? Amamos, amais, amam. Então, ó, tudo isso daqui é a nossa desinência de tempo, modo, número e pessoa, tá? Então, não tem problema aí, não tem, ó. É o eu, é o tu, é o ele, é o nós, é o vós, é o eles. Tá vendo que bonitinho? Tudo certinho. Esse daqui não tem problema. O presente do indicativo com verbo regular é o mais tranquilo, né? Não vai ter nenhuma alteração, tudo vai seguir esse mesmo padrão? Vai, troca o amar por cantar, ó. Amo, canto, amas, cantas, ama, canta, cantamos, perdão, amamos, cantamos, amais, cantais, amam, cantam, percebeu? Vai permanecer o quê? Se fosse aqui o nosso verbo cantar, vai permanecer o cantes. O resto, ó, canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Então, essas aqui são as mesmas terminações para verbos regulares terminados em ar, da primeira conjugação. O, as, a, amos, ais, an. Então, essa é a construção, tá? Ó, o que eu quero que você tome cuidado? Que eu vejo muita gente, às vezes, que bisonha. Vou destacar aqui. Vou colocar esse azul aqui, ó. Essa terminação aqui do eles. An. Terminação, ó, am. Por quê? Porque eu vou falar isso no presente e vou falar no pretérito também, tá? Ó, essa terminação AM não é de futuro, porque às vezes eu vejo gente assim, ó, ão. Pessoa que não sabe diferenciar o AM do AOTIL. Pelo amor de Deus. Acredito que você já tenha visto um meme, que é aquele que está escrito assim. Vamos abrir aqui a tela. Opa, vamos abrir aqui a tela. É um meme que tá assim na internet, ó. Roubarão minha casa. Você já viu isso aqui? Você já viu isso aqui? Já me marcaram nesse negócio aí, não sei quantas vezes. Roubarão minha casa, você já viu? Aí vem uma galera assim, porque a internet não perdoa. Aí vem a galera, aproveita, tira tudo que tem valor, né? Ah, então combina com a polícia. E a pessoa, ela quis dizer, não futuro roubarão. Ela quis dizer pretérito, roubaram minha casa. Só que, né, o que acontece? Essa confusão de verbo, da terminação. Cuidado, porque muita gente confunde também aqui com o presente. Então, cuidado com a construção. O ão é para futuro, tá, gente? Para futuro. O an pode ser presente aqui. O pretérito também aceita. Então, fique atento a essa construção. Primeira coisa, o presente. Beleza, vamos passar para frente aqui, ó. Vamos falar do pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Vamos colocar bonitinho aqui. Caneta. Pretérito perfeito. Amei. Amaste. Amou. Amamos. Amastes.
amaram. Tá vendo a terminação? Amaram. Imperfeito. Eu amava, tu amavas. Ele amava. Ó, aqui você tem que prestar atenção, que para a primeira e para a terceira é igual, né? Nós amávamos. Opa, foi no errado. Amávamos, vós amáveis. E eles amavam. Ó, terminação em an de novo, viu só? Mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara. De novo, igual, ó. Ele amara. Nós amáramos, vós amareis. Opa, amares não, peraí. Amareis e eles amaram. Oh, meu Deus, baguncei aqui. Ó, vamos abrir para você, ok? Ó, vou pegar o vermelho. Dá uma olhadinha aqui. A gente vai ter algumas informações importantes para você não confundir e saber quando você está diante de um, quando está diante de outro. Primeiro, perfeito. Ação concluída, acabada. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Olha a terminação aqui, ó. Ó como tá, né? Amaram. Terminação AM, pretérito. O imperfeito é aquela ação que era repetitiva no passado, certo? Amava. Perceba que no imperfeito a gente tem o vá, o v, tá vendo? Ó, vá, vez, vão. Então, o Vzinho é sempre do imperfeito. Falava, cantava, amava, percebeu? Esse vá é do nosso imperfeito. Alguns verbos apresentam uma outra terminação, que é a terminação ia, fazia, ou às vezes até o próprio verbo ser, que não apresenta o vá nem o ia, né? É o tal do era. É o era. Vá e a terminação em a também, né? Mas a gente vai ter alguns verbos irregulares, com terminações diferentes. De modo geral, o vá, o Vzinho é do nosso imperfeito. E aí você tem verbos irregulares que apresentarão terminações um pouquinho diferentes. Mas aqui, ó, o que eu quero que você preste atenção, ó, veja aqui, vou fazer um asterisco. Primeira pessoa e terceira pessoa. Se você tem um apagamento do sujeito, você pode ter dúvidas sem contexto se o verbo está se referindo à primeira pessoa, ao eu, ou se está se referindo à terceira pessoa, ao ele ou ela. Por exemplo, amava os pais. Aí dá para saber, né, que é eles. Vamos pensar em outra. Amava ficar em casa. Quem? Eu amava ficar em casa? Ele amava ficar em casa. Percebeu que pode ser tanto eu quanto ele? Amava ficar em casa. Quem amava? Dá para ser o eu ou dá para ser o ele. E neste caso, eu vou precisar de contexto para saber, para não cair na ambiguidade. Para saber a quem se refere essa estrutura. Então, a terminação aqui, se você não for claro na sua construção, na sua escrita, pode trazer ambiguidade, pode fazer com que o leitor interprete que era o eu, o outro vai interpretar que era o ele. Por quê? Porque a terminação aqui do verbo é a mesma. Por isso que necessita de contexto ou então da colocação do pronome específico. Eu amava ficar em casa. Ele amava ficar em casa. A colocação do pronome reto já deixa tranquilo. Agora, o mais que perfeito. Olha lá, se o imperfeito tem o vá, o mais que perfeito tem o rá. Exato, ó. Ó o R aqui, rá. Tô parecendo, né, o Galvão Bueno. Ronaldo. Ó, opa, aqui se assenta no R aqui. Ó, R aqui. E ó, olha aqui a construção. Amaram e amaram, percebeu? Mesma terminação. Ah, senhora, mas como é que eu vou saber que está de uma forma ou que está da outra forma? Sempre o contexto vai te indicar, tá? E aqui,
O que que eu quero que você cuide? Com a acentuação, principalmente aqui, ó, nessa primeira e nessa terceira pessoa. Por quê? Porque o cara tem amará e tem amara, percebeu? Um é futuro e o outro é pretérito. E aí, a simples presença da acentuação muda todo o sentido da oração. Que é a mesma coisa que acontece aqui com o an e com o ão. Então, o an, pretérito, ão, futuro. Urá, futuro, urá, pretérito. Né? Então, eu vou ter construções diferentes. Pelo amor de Deus, não vá confundir isso daqui, tá? Então, já foi. Ó, que já foi aqui a galera. Presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Agora, faltam só esses dois aqui, que é uma terminação um pouquinho diferente um do outro, mas eles são praticamente muito parecidos, ó. Vamos abrir aqui para você, para a gente colocar, mudar a nossa corzinha de caneta, né? Colocar o nosso pretinho. Amarei. Opa, que ficou torto. Amarei. Amarás. Amará. Amaremos. Amareis. Eita. Amareis. E amarão. Olha aqui onde apareceu o ão, gente. Amarão. O futuro do pretérito. Eu amaria. Tu amarias. Ele amaria. Nós amaríamos. Olha só como fica tudo meio que suspenso, né? Vós amaríeis. Eles amariam. Olha só como fica tudo. Olha só como fica tudo meio que suspenso. Por isso que o futuro do pretérito é aquele tempo que traz, o único que está no indicativo, mas que traz aquela ideia de incerteza. Pega aqui o vermelho. Ó, terminação, ei, primeira pessoa. Terminação, ia, primeira pessoa, tá? Eu amarei, futuro, certo? Eu amaria, futuro do pretérito, já não é mais certo. Então, ó, e o acento, né, gente? Ó, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão. Ó o ão aqui, ó, onde tá. O ão só vai estar nesse futuro do presente, que é essa certeza. Olha só como tá no futuro do pretérito, amariam. Eles amariam se pudessem, mas não podem. Então, ó, terminação, ó, ias, ia. Tá vendo que tem tudo aqui, ó, com exceção do vós, tudo tem o ia. Com exceção do vós. Então, guarda esse ia. Tudo que for ia, ó, olha só a dica. Eu não fui, mas eu ia. Veja, eu ia, mas não deu certo. O ia é a desculpa. Sabe quando você fala, né? Eu ia. Mas aí, sempre depois de um ia, vem um mas, né? Porque é aquela ideia de tentar se explicar, tentar se justificar porque não fez, porque não deu certo, porque não amou, porque não falou, porque que não fez as coisas, né? Então, o ia é aquele da desculpa, que vai estar aqui no pretérito, no futuro do pretérito do nosso indicativo, tá? Então, eu tenho que pegar o quê? Observação mega importante aqui, ó. Ele é o único que traz ideia de incerteza. Único tempo do indicativo com ideia incerta. Professora, então ele tinha que estar lá no subjuntivo, como eu já te expliquei. Não dá, porque ele está amarrado em alguma coisa que de fato não aconteceu. E por isso é que é futuro do pretérito. Alguma coisa que não aconteceu. Lembra que a gente falou de Volta para o Futuro ontem? Era O Exterminador do Futuro, eu não me lembro agora qual era o filme, mas é aquilo. Alguma coisa que não aconteceu
e que se tivesse acontecido, o futuro seria diferente. Pode ser, é uma possibilidade. Por isso que ele está aqui com essa ideia de dúvida. Mas a construção dele é toda do indicativo. Beleza? A gente fechou aqui o nosso indicativo. Vamos agora lá para o nosso subjuntivo. Vai para frente. Subjuntivo é menorzinho, né, pessoal? Vamos abrir aqui, ó. Subjuntivo é menorzinho. Tem menos informações, mas isso não quer dizer que não sejam tão importantes, tá? Ó, que eu ame, que tu ames. Coloque sempre o conectivo, que aí você consegue conjugar. Que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Opa, coloquei no meu Deus, aqui tá trocado presente. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Agora tá certo. Agora, pretérito imperfeito. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Olha que bonitinho. E o futuro? Ó, o futuro agora você vai ficar ligadaço. Quando eu amar, quando tu amares. Quando ele amar. Deixa eu abrir aqui para você, né? Quando nós amarmos... ficou ruim, peraí. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Então, ó, o que eu vou ter aqui? No futuro, no presente, no pretérito. Coloca aqui, vou pegar outra corzinha. Coloque aqui, se, que, quando. Fica melhor para que você faça aí a sua conjugação, percebeu? Tá bom aqui assim? Deixa eu ver. Dá para você ver bem bonitinho aí? Dá, né? Beleza. Deixa eu puxar aqui, ó. Amasse, amasse, amasseis, amasse, amasse, amasse. Ó o SS, viu? Ó, você já deve estar se olhando aí, se perguntando, professora, tem uma coisa errada aqui nesse negócio. Ó o futuro. O futuro aqui apresenta amar e amar, professora. Tá certo isso daí, professora? Tá certo. Esse daqui, gente, ó, vou pegar aqui, eu vou explicar isso aqui ali na frente para você. O futuro do nosso subjuntivo, ele é feito com o nosso infinitivo pessoal. Tá vendo? Por qual razão? Por causa desses dois carinhas aqui, ó. Percebeu? Que é igual o verbo no infinitivo, aquele que não é conjugado, tá ligado? Que é a mesma coisa? Pois é. Só que aqui eu tenho uma pessoa. Quando eu amar, quando ele amar, percebeu? Esse amar, ele não tá assim, ó, jogado ao vento, sem alguém. Não, esse amar, ele tem alguém sim por trás dele, beleza? Esse daqui, então, é o nosso verbo no subjuntivo. Pra gente fechar aqui, ó, vamos colocar o do imperativo. Vamos abrir aqui. Vou colocar do imperativo, só pra gente fechar o afirmativo e o negativo. Não tem o tu. Opa, não tem o eu, começa do tu, né? Ama tu, ame ele, amemos nós, amai vós, amem eles. E aí eu tenho o negativo, eu tenho o não, né? Vou colocar o não aqui mesmo. Não, depois eu coloco o não. Senão vai ficar ruim. Ames, ame ele, não amemos, ameis e amem. Então aqui, ó, a diferença, deixa eu colocar aqui, é que a gente vai ter sempre um nãozinho na frente, ó, do negativo, tá?
Então, ó, vamos abrir aqui. Eu me perco nesses botões aqui. Ó, então eu não vou ter para a primeira pessoa, né? Mas eu tenho para o tu, para o ele, para o nós, para o vós e para o eles, tá? Ah, mas eu tenho que saber conjugar verbo? Não, só tô mostrando para você. Nossa aula é completaça. Então, só estou mostrando para você como é que fica a construção de um verbo regular em todos os tempos e modos verbais. Para você perceber que existe sim uma relação. Tá percebendo aqui que ó, o afirmativo e o negativo não é simplesmente colocar o não. A gente tem algumas alterações. Claro que o nós aqui, ó, continua igual. O eles aqui, ó, continua igual. O ele aqui, ó, continua igual. Só que a gente tem alteração aqui, ó, para o tu, né? E temos aqui, ó, alteração para o vós. Só esses dois aqui é que vão sofrer alteração, não é simplesmente só colocar um não. Só esses dois é que vão ter uma construção um pouquinho diferente. Agora o resto, ó, tudo segue aí a mesma linha. Lembre-se, aqui eu não tenho tempo, né? Aqui isso daqui é simplesmente o quê? Presente. Tem o tempo o quê? Tem o tempo presente. Mas eu não tenho pretérito e não tenho futuro. Não tem como eu dar uma ordem no futuro e uma ordem no passado. Já passou e ainda vai acontecer. A ordem sempre é para o presente. O conselho sempre é para o agora, tá? Então é isso aqui. Não acabou. A gente ainda tem muita coisa. Quero que você fique aí comigo, porque eu já volto com mais informação para você.